Um aluno piloto se perde nos céus de São Paulo. Está anoitecendo, os instrumentos não funcionam e ele não tem mais combustível. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Hoje eu vou contar para vocês a melhor história de aviação brasileira de todos os tempos. E você provavelmente nunca ouviu falar dela. Então, ajeite o seu assento, pega o seu prato de comida e aprecie as qualidades humanas e de camaradagem na sua melhor forma. Eu quase nunca peço like antes do final do vídeo, mas esse eu garanto que é tão especial que já vale você deixar o like agora. Ou pode ser um gostei demais também, tá? Era um domingo de início de agosto de 1976, mais precisamente dia 1º de agosto. O piloto de Fórmula 1, Niki Lauda, estava entre a vida e a morte no hospital depois de um grave acidente em Nürburgring, em que o carro pegou fogo. Os paulistas se preparavam para retornar do litoral, sinalizando o final das férias. Eles sabiam que o congestionamento na Serra do Mar ia ser gigante. Nos rádios, provavelmente eles ouviam os grandes sucessos da época. Fly, Robin, Fly, que é do Silver Convention, e Nuvem Passageira, de Hermes Aquino. Eu sou nuvem passageira. Mas foi justamente uma nuvem não passageira que causou uma das mais belas histórias da aviação brasileira. Lá em Jundiaí, o aluno piloto Vlamir preparava o seu Piper PA-28 Cherokee para mais uma missão rumo ao sonho de tirar o brevet de piloto privado. Ele ia fazer uma navegação solo, decolando de Jundiaí com destino a Botucatu, onde faria um TGL, ou seja, um toque na pista, decolando logo em seguida, com destino a Bauru, para mais um TGL e então retornar para Jundiaí. Seria uma rota mais ou menos como essa que você está vendo. Esse é o aplicativo Nex Atlas de planejamento, que obviamente não existia lá em 1976. Nesse tipo de voo, o piloto utiliza apenas a navegação por contato, ou seja, é um voo puramente visual. Você utiliza uma carta de voo visual, um relógio e uma bússola como instrumento principal. E olhando pela janela do avião, você reconhece as cidades e marca o horário que passa por elas até o próximo ponto e segue assim até completar a missão. A decolagem seria por volta das 15 horas, com tempo suficiente para o retorno para Jundiaí antes que anoitecesse. O avião era o Papa Tango Juliette Quebec Índia, um Piper PA-28 140 Cherokee, de apenas 3 aninhos de idade, brilhando de novo lá em 1976. Um parênteses aqui, tá? Esse avião foi fotografado em 2020 pelo Lucas Gabardo, lá no Bacaxeri, em Curitiba, em ótimas condições, 47 anos depois de ter sido construído. O que só prova, mais uma vez, que avião não tem idade se tiver boa manutenção. Vlamir já tinha acumulado 40 horas de voo. Ele sabia voar bem, mas antes de decolar, ele não fazia ideia do que ele ia encontrar pela frente. There's a message drifting in the air. If you listen, you will notice music everywhere. This bridge is made of hope. This bridge is made
Os trechos entre Jundiaí, Botucatu e Bauru ocorreram sem problemas. Na última etapa do voo, que era entre Bauru e o retorno para Jundiaí, alguma coisa parecia que não estava certo. E havia uma camada de nuvens se aproximando pela proa. Chegando próximo a Campinas, o Wlamir solicitou autorização para a Torre de Campinas para fazer o cruzamento da área restrita e foi autorizado a prosseguir. E ele prosseguiu na proa indicada pela bússola dele. Mas o tempo começou a deteriorar muito logo à frente do avião. Muitas camadas de nuvens e ele estava em voo visual. Na verdade, nem mesmo o horizonte artificial do Cherokee estava funcionando, que seria esse instrumento aqui, ó. E apesar de ser um avião de apenas 3 anos de idade, aparentemente a manutenção ou a substituição de peças naquela época não estava acontecendo como deveria. O horizonte artificial, esse instrumento aqui, ele indica para o piloto como o avião está equilibrado em relação ao espaço. Sem o horizonte artificial funcionando, entrar em uma camada de nuvens é decretar um acidente. E o mesmo vale para um voo noturno. O Papa Tango Juliette Quebec Índia não poderia fazer voo noturno. O Wlamir tentou se manter no voo visual o quanto foi possível. Então ele fez uma curva de 180 graus para retornar em direção a Campinas, de onde ele tinha vindo. E ele tentaria pousar lá em Campinas. Quando ele terminou a curva e verificou a posição na carta, percebeu que o vento tinha deslocado o Cherokee para a direita da rota inicial. Então provavelmente ele estava atrás de Jundiaí. Ou pelo menos é o que ele achava. Com as condições piorando cada vez mais, ele tentou se comunicar para retornar a Campinas. Mas a Torre de Campinas não localizava ele no radar e não podia fazer nada. O tempo estava passando e o pôr de sol se aproximando. E ele conseguiu entrar em contato com o Embraer 710 Carioca, prefixo do avião, Papa Tango November Bravo Bravo. Os diálogos que eu vou falar agora, eles foram extraídos do relatório final, feito pelo CIPAER e pelo Ministério da Aeronáutica. E é uma pena que nós não temos os diálogos mais importantes dessa história, porque esse relatório foi datilografado e depois foi microfilmado, e diversas páginas perderam os registros com o tempo, como vocês podem ver aí nessa imagem. Mas eu consegui reconstruir a história completa por outros meios. O Wlamir vê a noite se aproximando junto com as nuvens e não tem ideia de onde está. O November Bravo Bravo iniciou. Tá na escuta, Wlamir? Juliette Quebec Índia. Tá na escuta, Wlamir? É o Keller. Positivo. Controle São Paulo? É o November Bravo Bravo. Aí o controle responde. November Bravo Bravo? November Bravo Bravo tá tentando auxiliar um aluno solo. A aeronave está meio perdida, com gasolina no fim. Já foi reportado para Campinas e November Bravo Bravo reporta para o controle, ok? Ele está no momento com 160 na proa, indicando 150 na bússola e está nessa frequência. Positivo. Qual que é a matrícula da aeronave em questão? Juliette Quebec Índia. Juliette Quebec Índia na escuta do controle? Positivo. Juliette Quebec Índia na escuta. Qual o seu nível de voo no momento, Índia? Meu nível de voo é 5,6. Ou seja, ele está falando que ele está a 5.600 pés, cerca de 1.700 metros. 562 360 de proa, correto? O Wlamir responde. O ADF está marcando 360, mas a bússola está marcando 120. Bússola 120, ADF 360? A torre pergunta. Aí ele responde. Agora está marcando 130. 130 na bússola, correto? Entra o November Bravo Bravo novamente. Wlamir, fica na escuta que o controle te acha. Ele responde. Quem é? Keller? E o November Bravo Bravo fala. Positivo. Nós não podemos conversar nessa frequência. É o controle São Paulo. Aguarde que com o radar ele vai te achar. Viu, Keller? Está marcando 330 a bússola, diferente do ADF. Positivo. Aguarde. Nós não podemos conversar nessa frequência. Aguarda que o radar está te procurando. Keller, tá na escuta? Fale. Minha bússola está marcando, e aí não dá para ler mais, e o ADF está proando 0 alguma coisa. E o November Bravo Bravo responde, positivo, mantenha a escuta do controle, Wlamir. O controle já acionou o radar. Positivo, será que vai demorar? Wlamir está preocupado, a noite está caindo e as nuvens estão chegando. Controle São Paulo fala, Juliette Quebec Índia, estou checando vetores na proximidade de Campinas, mantenha a escuta.
E a partir desse momento não é mais possível ler a transcrição dos diálogos. A frequência do controle fica congestionada e o controlador informa que localizou o Quebec Índia e começou a dar instruções, mas na verdade o radar havia achado outro avião. O Vlamir, lá no cockpit dele, seguia as instruções do controle, mas ele não sabia para onde estava indo. O que será que se passava na cabeça desse jovem de apenas 18 anos, hein? E o painel do seu avião, que além de ter instrumentos inoperantes, não estava nem iluminando, mas existiam pessoas iluminadas sobrevoando Itanhaém naquele momento. Controle São Paulo, este é o Varig 993. Um Boeing 737 da Varig, de prefixo Victor Mike Golf, que havia decolado de Porto Alegre e feito escalas em Florianópolis e Curitiba, estava se aproximando de Itanhaém, seguindo para um pouso para Congonhas. Contactou o controle de São Paulo, que respondeu assim: Varig 993, vamos solicitar a sua colaboração para localizar uma aeronave que está perdida. Solicitamos o bloqueio de Santos e chame novamente para baixar o nível de voo. A bordo desse 737-200 da Varig, o comandante Egon Erik Stauban e o comandante Marco Antônio Gonçalves da Silva. Nesse momento, a empatia desses tripulantes pelo jovem que estava sozinho, no escuro, sem contato radar, perdido nessa noite que se aproximava, se apoderou daquele cockpit. Apesar de ser um voo com passageiros, e atenção, tá? No final do vídeo você vai ficar sabendo como eu obtive essas informações, já que elas não estão disponíveis nem mesmo no relatório do Cipaer. Então, apesar de ser um voo comercial regular com passageiros, eles tomaram a decisão de ajudar. Com a frequência do controle congestionada, solicitaram uma frequência livre e saíram da rota para conversar com Vlamir. Era preciso dar esperança e ter a confiança desse jovem piloto. O Egon já havia tirado seu brevet em agosto de 1955. Por quantas dificuldades ele já tinha passado e também por quantas glórias. Ele foi o piloto que trasladou o DC-3 em seu último histórico voo de 3 horas de duração aqui no Brasil. Isso tinha sido em 9 de abril de 1971, um voo de Congonhas até Porto Alegre. No livro de bordo, ele escreveu: célula com 55.852 horas de voo, motor 1 com 236 horas e motor 2 com 43 horas. Junto com ele estava o copiloto Abrunhosa e o radiooperador de voo Bertino. E tem um espaço reservado ali no livro de bordo para reportar problemas técnicos. Ele escreveu assim: sou um dos DC-3 mais antigos e talvez o mais antigo que deixou de voar. Agradeço a todos aqueles que me mantiveram no ar durante estes longos anos. Sabe qual é esse DC-3? É o que está exposto hoje em Porto Alegre. É o Papa Alpha November Uniforme. Esse era o tipo de homem que estava na cabine daquele 737. Durante 15 minutos, o Egon conversou pela frequência com o jovem Vlamir, passando orientações técnicas, mas também fraternidade, com o tom de voz inspirando calma. Aos poucos, foi tomando controle da situação. E através do antigo radar do seu 737, ele conseguiu um eco do avião do Vlamir, que se mantinha voando por cima da camada de nuvens, sem ter contato visual com nada. O Egon seguiu para o encontro daquele pequeno ponto no radar e, ao avistar as luzes do Cherokee, sabia que o pior ainda estava por vir. Pelo rádio, ele disse assim: me siga, que eu vou te tirar daí. O Egon fez uma curva para a proa de 90 graus, seguindo em direção ao mar. Ele sabia que a visibilidade estava muito melhor lá no litoral do que sobre o Planalto Paulista. Mas ele também sabia que as chances de passar por aquelas camadas de nuvens à noite, sem instrumentos, com pouco combustível e sobreviver à desorientação espacial eram minúsculas. Ele explicou para o Vlamir que ele iria passar por uma onda e pediu para ele subir um pouco mais e que ele sentiria uma espécie de vácuo quando atravessasse a Serra do Mar em direção ao litoral. O Vlamir seguiu o Boeing 737 e as orientações. O Egon
desceu o 737 para apenas 2.000 pés, cerca de 600 metros, para voar abaixo da camada de nuvens e se afastou por 4 minutos em direção ao mar. Ele fez a volta, apontou para Santos e ligou todos os faróis possíveis do 737 para iluminar as nuvens, mostrando o caminho para o Wlamir. Ele era uma verdadeira luz na escuridão. Só posso te desejar boa sorte agora, ele disse para o Wlamir. A transição de voar sobre a Serra do Mar e atravessar para o litoral é sempre muito turbulenta. O Wlamir já não enxergava mais o painel do seu avião, que por uma provável pane elétrica não tinha nenhum instrumento aceso. Ele precisava ver pelo menos quanto ele tinha de combustível ainda. E como ele fumava, ele pegou um isqueiro no bolso e conseguiu ligar o isqueiro para enxergar os liquidômetros do avião. A gasolina estava quase no fim. E então o seu avião foi sugado para dentro das nuvens. Ele sentiu como se o avião mergulhasse em direção ao chão e pensou que o fim tinha chegado. O Wlamir estava atravessando uma camada de nuvens à noite, sem iluminação, sem contato visual, sem instrumentos funcionando em seu avião. Em situações assim, em menos de 2 minutos, o piloto coloca o avião em uma situação incontrolável e ocorre um acidente. Mas algo aconteceu de diferente nessa noite de agosto de 1976. Quando ele passou pelas camadas de nuvens, o Wlamir fez o primeiro contato visual. Eram luzes de uma cidade. Ele não sabia ainda, mas ele estava avistando a Praia Grande. Pela frequência, ele falou para Egon: "Eu achei, estou vendo luzes." E na cabine do Boeing, a alegria tomou conta, mas ainda faltava o pouso. Wlamir começou a procurar um local para pousar. Era 7h30 da noite. Ele se guiou por umas luzes que eram na verdade uma roda gigante num parque que tinha à beira-mar. E iluminando o painel com isqueiro para controlar o combustível, ele fez uma passagem pela praia tentando descobrir para onde que estava ventando e qual que era o melhor ponto para ele pousar o Piper. Ele não conseguiu descobrir para onde o vento soprava, mas ele viu que não havia pessoas na areia. Então ele resolveu fazer a perna do vento sobre o mar e usando as luzes da Avenida Castelo Branco como balizadores à direita. Ainda na perna do vento, ou seja, paralelo onde ele iria curvar para pousar na areia da praia, ele desligou os equipamentos elétricos do avião, deixando apenas a chave principal ligada. Fechou a seletora de gasolina, colocou o cinto de ombro e destravou a porta. Todas essas ações são aprendidas e treinadas durante o curso para você tirar o brevet de piloto privado. Ele fez a curva base e se alinhou na final para o pouso de emergência sobre a areia da praia. Pouco antes de tocar o solo, desligou a chave principal. Faltava pouquinho para ele se salvar, mas um pouquinho antes de tocar o solo, a ponta da asa direita se chocou com uma barraquinha de madeira que vendia petiscos na praia. Apesar disso, o Cherokee continuou controlável e foi parando suavemente sobre a areia depois de tocar. Wlamir estava salvo. Ele religou os equipamentos e falou com o piloto da Varig, o Egon, que tinha conseguido pousar e pediu para ele avisar o controle de São Paulo também. E aí desligou o avião e pediu ajuda para as pessoas que já estavam ali curiosas chegando na praia para empurrar aquele avião para longe da água. Parecia que o pesadelo tinha acabado. Ele estava vivo, o avião estava praticamente inteiro, mas logo chegou uma viatura da FAB. Um Jeep Aero Willys. Ele foi colocado na viatura e levado para um local que ele não se lembra qual foi, mas era uma base militar. Ele foi interrogado a noite inteira e não podia fazer nenhuma declaração sobre o que tinha acontecido. Os militares ligaram para sua família em São Paulo e informaram que tinha acontecido um acidente na Serra do Mar com o avião. Não disseram mais nada. Eu imagino o que se passou no coração da mãe dele nesse dia. Wlamir dormiu nesse quartel e no dia seguinte foi transferido para um outro quartel em São Paulo, onde foi novamente interrogado o dia inteiro e liberado sob ordens de não falar nada para ninguém sobre o que tinha acontecido. E realmente não há registro em nenhum jornal da época
desse acidente. Mas consta esse BO aí aberto pela polícia de Praia Grande. O relatório do acidente indica que a meteorologia contribuiu e que o aluno falhou em não se manter em condições visuais. Aliás, o termo usado no relatório é até engraçado. Fala assim, ó: tudo indica ter o piloto fraco conhecimento ou pouca instrução sobre a navegação por contato. O Vlamir me disse pessoalmente que a bússola do avião dele estava travada e por isso ele perdeu o rumo. A tripulação do voo Varig 993 foi reconhecida com a mais alta recomendação da Força Aérea Brasileira, a Medalha de Honra ao Mérito Santos Dumont. E trazer essa história à tona só foi possível graças ao coronel aviador reformado José Matos, que é um ex-chefe do CENIPA, a quem eu tive o prazer de conhecer pessoalmente lá em Brasília, quando eu fui receber também uma recomendação. Pesquisar acontecimentos dessa época no Brasil é muito difícil, mas através do relatório final eu consegui encontrar o Vlamir, o piloto perdido, que me jogou luz sobre diversas partes apagadas do microfilme do relatório. Eu gostaria muito de ter conversado com o comandante Egon, mas ele infelizmente faleceu em 7 de novembro de 2012, aos 84 anos de idade. E vocês lembram que eu falei sobre os dados do avião que ele estava e as escalas que o avião fez? Então, essas informações não estão em lugar nenhum, nem timetable da Varig, em nenhum lugar. Eu até liguei para o Panda Betting para tentar descobrir que voo 993 era esse da Varig, que não constava nos timetables da época, mas constava do relatório final. E a resposta estava em preciosas cadernetas de voo do comandante Egon, encontradas por sua neta quando eu fiz uma ligação para a filha dele. Minuciosamente anotados os detalhes do voo, o equipamento, o prefixo e até o nome dos tripulantes que estavam com ele. E olha só, timidamente, em outra cor, Egon anotou na caderneta: salvamento de um avião que pousou em Praia Grande à noite. Você não salvou apenas um avião, Egon, você salvou a história da aviação brasileira. Através do seu exemplo, que agora eu posso mostrar para todo mundo, você vai iluminar outras nuvens para que os futuros aviadores desse país sigam o seu exemplo. Obrigado, Inara, pela atenção. Eu sei que você deve estar emocionado agora da maneira que essa história foi contada, mas esse é o espírito dos bons. E aos futuros aviadores, se espelhem sempre nessas virtudes, na empatia e no desejo de ajudar. E também quero agradecer a liderança atual da Força Aérea Brasileira. Aliás, é o meu constante agradecimento. E você que ficou sabendo dessa história agora, que ficou nos porões aí da informação durante tanto tempo, deixa o like se curtiu. Eu não falei que ia ser muito legal? Então se inscreva no canal se não for inscrito, considere apoiar. E aí você ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo, seu nome fica aqui nos créditos para sempre, além de ter 5% de desconto na loja de aviões e músicas. Um grande abraço e até o próximo voo!